Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre combinações de letras que são uma das grandes particularidades da língua francesa. Se você não sabe do que estou falando, deixe-me explicar como um exemplo. Olha essa palavra. Agora vamos imaginar que você não sabe nada de francês. Para pronunciar essa palavra, você vai contar como idioma que já conhece o português. Então, você vai ler essa palavra como oiseau, porque em português, para ler uma palavra, basta pronunciar todas as letras que a compõem. É aqui que o francês é bem diferente. Em francês, não lemos necessariamente todos os sons que vemos. Certas letras, combinadas com outras, formam novos sons. É isso que chamamos de combinações. Assim, nessa palavra, existem três combinações. Primeiro, as letras U mais N, que juntas formam o som nasal un. Depois, a combinação O mais I, que faz o som wa. E por fim, as letras E mais A mais U, que devem ser pronunciadas como um bloco e que fazem o som O. Portanto, essa palavra não é pronunciada oiseau, mas un oiseau. Un oiseau. Bom, foi um exemplo básico, mas espero que tenha te ajudado a entender melhor o que é uma combinação de letras em francês. Neste vídeo, você vai descobrir várias delas, além de fazer muitos exercícios. Por isso, assista a essa aula em um lugar tranquilo, onde você possa falar em voz alta sem problemas. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito, ativar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Sem mais delongas, bora lá! Para iniciar essa aula, veremos as combinações formadas com a vogal A. Em primeiro lugar, a letra A pode ser combinada com as letras N e M, o que forma o som nasal an. É um som muito próximo do an português, mas um pouco menos nasal. An. Para praticar ainda mais, vamos ler uma série de palavras contendo o som an. Cuidado! Às vezes o som será escrito A-N e às vezes A-M. Trata-se de uma regra ortográfica que faz que o N se torne um M antes das consoantes B, M e P, mas essa altera não modifica a pronúncia. Em ambos os casos, pronunciamos an. Assim que a palavra aparecer na tela, tente dizê-la em voz alta. Após alguns segundos, a correção aparecerá automaticamente. Vamos lá! Un éléphant. Temos que fazer a ligação. Un éléphant. Un éléphant. Une ampoule. Une ampoule. Une orange. Une orange. Chanter. Chanter. Du champagne. Du champagne. Agora, que tal pronunciar uma frase inteira? Tous les dimanches, je mange au restaurant. Mais rápido.
Tous les dimanches, je mange au restaurant. Também é possível associar a letra A com a letra U e formar o som O, como nome o nome, Audrey, Audrey. Como é um som que já existe em português, vamos começar a praticar agora mesmo. Como fizemos com o som AN, uma série de palavras aparecerá na tela e você deverá pronunciá-las em voz alta. La gauche, la gauche. Jaune, jaune. Un fauteuil, un fauteuil. Une gaufre, une gaufre. Des chaussons, des chaussons. Agora uma frase inteira. Aujourd'hui, il fait aussi chaud qu'en été. Aujourd'hui, il fait aussi chaud qu'en été. Uma pequena curiosidade. Dependendo da região da França, a sílaba A mais U pode ser pronunciada como um O fechado ou como um O aberto. Assim, algumas pessoas dizem jaune, enquanto outras dizem jaune, jaune. Além da combinação A mais U, existe outra E mais A mais U que também faz o som O. Para praticar, aqui vai uma série de palavras com essa combinação. De l'eau, de l'eau. Un gâteau, un gâteau. Un chapeau, un chapeau. Un cadeau, un cadeau. Un château, un château. Tudo bem? Então é hora de passar para a frase. Près de mon bureau, il y a beaucoup d'oiseaux, des moineaux, des corbeaux, etc. Près de mon bureau, il y a beaucoup d'oiseaux, des moineaux, des corbeaux, etc. Et mais naturalmente, près de mon bureau, il y a beaucoup d'oiseaux, des moineaux, des corbeaux, etc. Também podemos associar a letra A com a letra I, o que faz o som semelhante ao E do português. Vamos para o exercício. Une chaise, une chaise. Aimer, aimer. Une semaine, une semaine. Une maison, une maison. Une fraise, une fraise, une fraise. Agora vamos para a frase.
Au mois de mai, Claire fête son anniversaire. Fazemos a ligação. Au mois de mai, Claire fête son anniversaire. Au mois de mai, Claire fête son anniversaire. Por fim, também podemos associar a letra A com as letras I mais N ou I mais M. Juntas, elas formam o som nasal an. A dificuldade desse som é que ele é bem parecido com o som an, que já estudamos. Para distingui-los, é preciso prestar atenção aos lábios. Não devemos arredondá-los, como é o caso do som an. Devemos abrir um pouco nos lados, como se você estivesse sorrindo. Un. Você também precisa que mais ar passe pelo nariz. Vamos tentar juntos. Un. E aí, você conseguiu? Então é hora de treinar com palavras. Demain. Demain. Un train. Un train. Maintenant. 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 Avoir faim. Avoir faim. Du pain. Du pain. Du pain. Por fim, uma frase. Demain matin, je vais acheter un pain au chocolat. Demain matin, je vais acheter un pain au chocolat. Demain matin, je vais acheter un pain au chocolat. Sobre o pão au chocolat, você sabia que em algumas regiões da França, principalmente no sudoeste, ele é chamado une chocolatine. Une chocolatine. É exatamente o mesmo produto, mas dependendo da padaria que você vai visitar, o nome pode variar. Bom, vamos agora para o segundo tipo de combinações. Assim como a letra a vogal E, que é pronunciada E em francês, é encontrada em várias combinações. Falando nisso, se você tem dificuldade em pronunciar esse som, E, relembro que falamos dele em outro vídeo do canal. Dito isso, voltamos às combinações. Em primeiro lugar, podemos associar a letra E com a letra I, o que dá o som E, que é pronunciado exatamente da mesma forma que a combinação A mais I, que já estudamos. Vamos repetir. É. Como você já conhece esse som, podemos ir direto ao exercício. La neige. La neige. Avoir de la peine. Avoir de la peine. Une baleine. Une baleine. Treize. Une veine. Une veine.
Vamos complicar un poco como una frase inteira para pronunciar. Dans 16 jours, je vais recevoir mon nouveau canapé. Il est beige. Dans 16 jours, je vais recevoir mon nouveau canapé. Il est beige. Cuidado, no caso em que a combinação E mais I for seguida de N no final de uma palavra ou antes de uma consoante, o grupo E mais I mais N deve ser pronunciado como um bloco e dá o som nasal un. Por exemplo, une ceinture, une ceinture, une peinture, une peinture, un rein, un rein. Também é possível associar a letra E às letras N e M, o que forma o som ON. Mais uma vez, esse é um som que já vimos quando falamos da combinação A mais N. Lembre-se, para pronunciar esse som, o ar deve passar pelo nariz e você deve arredondar a boca. ON. ON. Quanto à grafia, como para a combinação A mais N, o N se torna um M quando é colocado na frente das consoantes B, M e P, como na palavra une tempête, por exemplo. Tudo bem? Então vamos treinar com palavras. Le vent au T final est mudo. Le vent. Décembre. Décembre. Un médicament. Un médicament. Le temps. O P et o S no final da palavra são mudos. Le temps. Le temps. Un enfant. Un enfant. Agora, uma frase. Au printemps, je vais vendre mon appartement. Au printemps, je vais vendre mon appartement. Dito isso, preste atenção na combinação I mais E mais N. Quando você vir esse grupo de letras no final de uma palavra, não devemos ser pronunciadas I, on, mais I1, IN. Por exemplo, não dizemos un chien, mas sim un chien, un chien, cachorro. Essa regra se aplica a outras palavras como un musicien ou un magicien, por exemplo, ou certas nacionalidades. Un brésilien, un italien, un indien, etc. A letra E também pode ser associada à letra U, que é pronunciada U em francês, o que pode formar dois sons. O som E, que é um som aberto, e o som E, que é um som fechado. Para fazer o E aberto, você tem que fazer a boca do O e dizer E. 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 Dessa vez, vamos treinar juntos. Para fazer isso, convido você a repetir cada palavra depois de mim em voz alta. Une fleur. Une fleur. Un ordinateur.
un ordinateur, un meuble, un meuble. Antes de continuarmos, vamos fazer rápido aparte para falar sobre a combinação O mais E mais U. Quando você encontrar essas letras, devem ser pronunciadas como E aberto. Assim, dizemos le cœur, une sœur, un œuf, por exemplo. Agora, para fazer o E fechado, faça a boca do U e diga E. 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 Vamos praticar juntos. Les cheveux. Les cheveux. Bleu. Bleu. Une chanteuse. Une chanteuse. Geralmente, quando se trata de nomes de profissões, a regra é que o masculino seja construído como E aberto, por exemplo, un chanteur, e que o feminino seja construído como E fechado, por exemplo, une chanteuse. Vamos repetir. Un chanteur, une chanteuse. A letra E também pode ser associada à letra T. Ao ver essas letras no final de uma palavra, você deve pronunciá-las exceto a palavra e, que significa e. Assim, dizemos un poulet, un bracelet, l'alphabet. Mas cuidado, essa é a regra geral. Porém, em certas regiões da França, em vez de dizer as pessoas dizem e. Neste caso, em vez de dizer un poulet, elas dizem un poulet. Por fim, se você ver as combinações E mais R e E mais Z no final de uma palavra, você deve pronunciá-las E. Existem algumas exceções, como as palavras hier ou hiver, mas para não confundir você, falaremos disso em outro vídeo. Agora, para praticar, sugiro que você leia uma série de palavras. Vamos lá! Le nez. Parler. Un pompier. Janvier. Agora, uma frase. Tu peux passer chez le boucher, s'il te plaît? Tu peux passer chez le boucher, s'il te plaît? Agora você já deve estar craque nas combinações de letras. Vamos então para a última combinação do vídeo. Chegamos às últimas combinações dessa aula, aquelas que formamos com a vogal O. Em primeiro lugar, podemos associar a letra O às letras N ou M, o que forma o som nasal ON. Tente repetir comigo. ON. No que diz respeito à escrita, mais uma vez, o N vira M quando colocado antes das consoantes B, M e P, como na palavra un pompier.
Para praticar ainda mais, aqui está uma série de palavras e uma frase para ler em voz alta. Vamos lá. Un pont. O T final est mudo. Un pont. Une montre. Une montre. Du jambon. Du jambon. Un concombre. Un concombre. Un nombre. Un nombre. Agora vejamos uma frase. Mon tonton a un joli pommier dans le jardin de sa maison. Mon tonton a un joli pommier dans le jardin de sa maison. Para pronunciar essa frase da forma certa, precisamos prestar atenção na palavra pommier. Ela é composta pelas letras O mais M, mas neste caso não formam o som ON. Na verdade, isso é muito comum quando o M é colocado antes de outro M. Por exemplo, un immeuble, un gramme, etc. É claro, isso também pode acontecer com outras combinações. Por exemplo, na palavra ananá, existe a combinação A mais N, mas não dizemos A. Dizemos ananá ou ananás, dependendo da região onde você mora. Mas fique tranquilo, quanto mais contato você tiver com o francês, mais você vai se acostumar com essas regras. Além disso, na mesma frase, também havia duas outras combinações importantes. Primeiro, a combinação U mais N, como na palavra un, que faz o som bem nasal un. Segundo, a combinação I mais N, como na palavra jardin, que também faz o som bem nasal un. Você pode praticar esse som com as palavras un lapin, un sapin, un voisin, ou un cousin, por exemplo. Voltando à letra O, também podemos associá-la à letra U, o que forma o som U, que equivale ao U do português. Como este é um som que você já domina, passaremos diretamente ao exercício. Bonjour. Bonjour. Une bouche. Une bouche. Un loup. Au P final est mudo. Un loup. Une bougie. Une bougie. Un ours. Un ours. Agora uma frase. Tous les jours, je joue du tambour. Tous les jours, je joue du tambour. Por fim, também podemos associar a letra O à letra I, o que dá o som WA.
Vou repetir mais devagar. U-A. U-A. Agora, repita comigo. Uá. Uá. Chegamos então ao último exercício dessa aula. Vamos lá. Une loi. Une loi. Un oiseau. Un oiseau. Palavra muito importante. Un croissant. Un croissant. Un mouchoir. Un mouchoir. Un poisson. Un poisson. Agora, a última frase. Le soir, j'aime regarder les étoiles. Fazemos a ligação. Le soir, j'aime regarder les étoiles. Le soir, j'aime regarder les étoiles. Agora você dominou as combinações de letras em francês. Parabéns! Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir este vídeo até o final. Isso é muito gratificante para a gente. Eu sei que foi uma aula particularmente densa, com muitos conceitos para estudar, principalmente se esse foi seu primeiro contato com combinações de letras. E, acredite em mim, poderíamos ter conversado sobre o mesmo assunto por horas. Mas, realmente, se você dominar as combinações de letras do francês, irá progredir rapidamente, seja na leitura, na fala ou mesmo na escrita. Claro, não hesite em assistir novamente o vídeo mais tarde, seja para retrabalhar os sons que lhe dão mais dificuldade ou para repetir os exercícios. Dito isso, se você se interessa por esse assunto, conta para a gente nos comentários e vou preparar mais coisas sobre as combinações para você. E como de costume, deixe seu like no vídeo, isso ajuda a gente bastante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Siga a gente nas nossas redes sociais, pois, como dizemos aqui na França, plus on est de fou, plus on rit. Plus on est de fou, plus on rit. Vou aproveitar essa frase para deixar um pequeno desafio para você que chegou até o fim do vídeo. Diz pra gente nos comentários como você traduziria essa expressão para o português. Estamos ansiosos para ler sua resposta. Muito obrigada de novo, merci beaucoup e até o próximo vídeo. À bientôt, ciao! Thank you.